Olá, boa tarde para todos, como é que vocês estão? Desculpa a demora em postar o vídeo, é que o outro programa que eu utilizava para postar os vídeos, ele deu defeito, é tanto que não tem nem a minha imagem aí. E agora eu estou usando um novo programa agora para estar postando um vídeo para vocês, aí estou fazendo um teste ainda direitinho. Ontem eu postei para vocês a atividade número 7, é a atividade lá do caderno Trilhas de Aprendizagem. Ela está na página 50 e a página 51. Tá? É a penúltima atividade aí desse volume que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, o tema da atividade é paródia, transformações literárias. Aí ela se encontra na página 50 e 51. Eu fiz aqui novamente no formato no Google Forms, para ficar mais fácil para aqueles que não têm acesso ao livro. Tá? Então, aqueles que ainda não tiveram acesso ao livro, tá? Tem atividade que está para ser respondida aqui. Aí, quem tem o livro faz a escolha. Se responder pelo livro, tem que tirar foto e anexar a foto lá no Google Classroom. Tá? Ou fazer por aqui direto. Tá bom? Uma boa aula para vocês, um bom estudo. Vamos lá? Trilhas de conhecimento. Muitas vezes... Desculpa. Muitas vezes, algumas histórias já conhecidas por nós são recontadas integralmente. Em outras, fazemos diversas modificações, a fim de deixar o texto mais engraçado, apenas usando o texto inicial como base. É quando a gente conta as histórias, né? Ou você faz a leitura, você pegou um texto e faz a releitura daquele texto. É isso que está falando aqui nesse primeiro parágrafo. No primeiro caso, quando recontamos um texto de acordo com a primeira versão dele, sendo fiéis às ideias, mudamos apenas a forma como escrevemos. Estamos fazendo a parafrase. A parafrase. O que é parafrasear? Tá? É utilizar a fala de outro autor, mas na íntegra, aquilo que ele disse. Parafrase seria isso. Então, quando você vai dormir, ou quando você era menorzinho, e a sua mãe ia, contava uma história, né? Quem já ouviu a história da Branca de Neve e os Sete Anões? Quem mais? A João e Maria e a Casa de Doces, o Pequeno Polegar, os Três Porquinhos e o Lobo Mau. Quem já ouviu a história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, né? Quando alguém conta, ele está parafraseando, ele está recontando a história. Mas há momentos que essa história ela pode ser escrita com uma outra linguagem, com outra intenção, com outro objetivo. Nós chamamos isso de intertextualidade. Tá? Então, a intertextualidade é você... eu tenho um tema de uma história, eu tenho um assunto, com base naquele assunto eu criar uma outra história. Então eu tenho uma história, mas eu reconto aquela história de uma outra forma. Quem já assistiu o filme Branca de Neve e o Caçador, né? Que já passou na televisão esses dias atrás aí. Né, a Branca de Neve e o Caçador. Esse filme ele é uma intertextualidade, tá? Porque ele reconta a história da Branca de Neve e os Sete Anões, mas num outro esquema, numa outra intencionalidade. Tá? Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma intertextualidade do texto. O Maurício de Souza, por exemplo, ele faz muito isso com os personagens da Turma da Mônica. Ele faz muito isso com os personagens da Turma da Mônica. Vira e mexe, ele dá nas histórias, ele cria essa intertextualidade. Tá? Mas o que nós vamos ver agora, mas você já deve ter visto e ouvido muitas histórias e canções que são paródias. Paródias é um texto intertextual, faz parte dos textos intertextuais. Tá? Porque eu pego um texto e com base naquele texto, isso acontece muito com músicas ou com uma situação do nosso cotidiano, e com base naquela situação do cotidiano eu crio, tá? uma música ou um poema em cima daquilo, mas ironizando, satirizando aquela situação que aconteceu.
Nas paródias é uma subversão do texto original. Subverter é que você mudar o texto original. Tá? A história original se transforma em outra história. Na maioria das vezes, para uma brincadeira, um sarcasmo. Tá? Então essa é a intenção. É o vou satirizar. O sarcasmo é fazer uma sátira. O que é sátira? Uma piada. Tá? Você levar para um lado cômico. Né? Ou criticar mesmo. Mas você critica com uma outra linguagem. Você usa aquele texto para fazer uma autocrítica. Tá? Ou de uma forma de brincadeira. Aí nós temos um texto aí. Vamos praticar. Branca de Neve. Autor Guilherme Mansur. Olha só. Branca de Neve e os 7. Ah, não. Branca de Neve e os 7. Banca de Never e os 7. Ah, não. Vanca de Brene e os 7. Ah, não. E os Brava de Nancy e os 7. Ah, não. Anca de Breven e os 7. Ah, não. Cabra de Ninve e os 7, ah, não. Brance de Neva e os 7, ah, não. Vê aí que todos, né, tem um traço aqui de interjeição aqui ó, no final, tá, de exclamação. Onde que ele foi publicado? Na Folha de São Paulo, folhinha, tá? No dia 3 de maio de 2003, extraído no portal do mec.gov.br, o arquivos PDF 2008, tá? Quando ele foi extraído. Então, ele é um texto, tá? Esse daqui é uma paródia. Ele faz aí, vamos nas questões. Você conseguiu identificar qual é o texto com que esse poema conversa? Não é mesmo? Qual é? Então, ó. Dá para a gente identificar qual é o texto que esse poema se conversa? De onde que ele foi retirado? Aqui nós temos uma intertextualidade. Né? Você pode ver que ele não conta a história. Né? Ele pegou um traço, tá? E com base naquilo, como por exemplo o título, e com base no título é que ele foi montando todo o poema. Então ele criou um texto a partir de um outro texto. E qual é esse texto? Tá? De que texto ele foi retirado? Vocês lembram de qual texto ele foi retirado? De qual história? Aí vocês escrevem aqui. O nome da famosa personagem do conto de fadas sofre várias transformações no poema. De que modo o poeta consegue isso? Como é que ele consegue fazer a transformação do nome da palavra Branca de Neve? Quais são? O que ele faz para ter essa transformação? Como que ele muda o nome da Branca de Neve? Tá? Que recursos ele utiliza para fazer a mudança desse nome? Preste atenção ao verso sempre repetido. E o 7, ah, não. O que você observa em relação ao efeito sonoro do verso? Aqui a gente fala que é uma intenção poética, intencionalidade poética, tá? Ele faz isso com um objetivo artístico, com um objetivo poético, tá? Para trabalhar a sonorização, para trabalhar a rima, tá? Ele faz isso aqui com uma intencionalidade. Nessa intencionalidade, o que significaria essa palavra ah, não? Tá? Então, o que você observa em relação ao efeito sonoro do verso? Esse verso e o 7, ah, não, quer dizer o quê? Tá? Ele está dando uma ideia de negação aqui, ou ele quer dizer o que os 7 são? O que os 7 eram? Tá? Eles eram grandões ou pequenininhos? Como que eram chamados quando eles são pequenininhos? Isso é a ideia aqui. Aí nós temos a questão de, além do efeito sonoro, né, que sentido tem a expressão ah, não no poema? Quando ele fala ah, não, dá uma ideia do que ele está satisfeito com as transformações que ele está fazendo com o nome da Branca de Neve.
Ele está conseguindo, quando ele fala, ah, não, dá uma ideia que ele está conseguindo o resultado que ele queria, ou está dando uma ideia que ele não está conseguindo o resultado? O que quer dizer aí nessa expressão? E a última questão, a questão E. Com base no texto expresso, no item trilha do conhecimento, antes da atividade, explique por que esse texto pode ser considerado uma paródia. Por que esse texto é uma paródia? Quando que eu tenho uma paródia? Tá? Quando que vai acontecer essa paródia? Eu expliquei para vocês lá no início do texto lá. Tá? Então, essas são as 5 questões para vocês fazerem, bem simplesinha. Tá? Em uma semana para vocês fazerem tranquilo e mandarem para mim. Façam as atividades, gente. Vamos estudar, vamos praticar, tá? Para vocês não serem prejudicados, tá bom? Vão lá, boa aula para vocês. Qualquer dúvida, é só nos procurar no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau para vocês.